Saudações de luz, estaremos hoje aqui para mais um tema e nessa sexta-feira, iniciando pela manhã, bem-vinda meninas! Hoje nós vamos trazer um tema bastante especial, né? Já atendendo a bastante pedidos, vamos falar sobre medo. O medo te paralisa ou te impulsiona? Então, de certa maneira, estamos aí em momentos desafiadores, momentos de repensar em nossa carreira, momentos em repensar na nossa vida. E muitas vezes, nesses momentos, nós somos percebidas por medo. Somos aí... tá paralisada, né, Natália? Vou trazer hoje... Oi, Vanessa, bem-vinda! Bom vê-la por aqui. E hoje com esse tema muito especial. Saturnino é um amigo muito querido, nós tivemos a oportunidade de viver aí, de passar quase 20 dias numa formação em São Paulo e trocamos muitas experiências, muitos feedbacks e até algumas parcerias nós realizamos aí, né, em algumas formações. E hoje estou trazendo ele aqui para falar desse tema: medo nos paralisa ou nos impulsiona? E é importante, né, muitas vezes a gente perceber que o medo ele já se faz presente há muito tempo, desde o nosso nascimento, e ele tem uma função muito importante, né, que é de preservar, de mantermos a vida. Natália, sei o que fazer, como fazer, mas estou em plena paralisia. Perfeito. E hoje a gente vai ter aqui essa participação ilustre do Saturnino Pimenta. Ele tem uma pegada high performance e ele já está chegando por aqui. E eu vou até aproveitar aí, se vocês já tiverem dúvidas, se tiverem uma direção na qual ele aborda, já tem um caminho aqui para ele poder estar direcionando, né? Não sei o que fazer, mas eu sei o que fazer, como fazer, mas estou em plena paralisia. Então essa já é uma direção aí que eu vou estar abordando juntamente com ele para ajudar vocês nesse momento. Aguardando a entrada do Saturnino, que já está chegando por aqui. Medo. Chegando aqui. Saturnino Pimenta, um dos maiores especialistas em PNL sistêmica do Brasil. Tá chegando! Olá, Cássia, tudo bem? Tudo ótimo, que bom recebê-lo. Saudade muita de você. Já tem um tempo que a gente não se fala, né? Um É, de- de- bocadinho, estamos distanciados por dois motivos: o social e a distância mesmo, física, né? né? Mas que bom, que bom, que bom estar aqui com você para a gente falar um pouquinho então sobre essas questões emocionais, que é muito importante para a gente, né? Gratidão pelo convite, né? Maravilha, então eu quero que você já se apresente, eu já falei um pouquinho de você, mas fala um pouquinho aí dos trabalhos, fala um pouquinho aí da sua maestria em várias áreas aí do autodesenvolvimento humano e organizacional. Muito bem, eu conheci a Cássia, né, no ano foi o ano retrasado, né, já tem um tempinho, né? A gente É, estava fazendo um curso de psicologia positiva, né? Então a Cássia é Master Trainer em Psicologia Positiva, eu também sou, e trabalho com hipnose há muitos anos. Eu sou trainer em hipnose aqui em Goiânia, tenho uma escola aqui de formação e já formei mais de 79 turmas de hipnose. Também dou formação de PNL, Programação Neurolinguística. Eu sou trainer já desde 2010. Então, de lá para cá, eu venho trabalhando essa parte aí de coaching, alta performance, PNL, hipnose e a psicologia positiva. e a microfisiologia facial, você não vai falar? Ah, tá bom. É tanta coisa, né? Sim, sim, sim. Sou especialista em microexpressões faciais, né? Eu iniciei a minha experiência profissional como vendedor
e de imediato eu vi a importância da gente se conectar às pessoas da maneira certa, né? De trabalhar a persuasão, de trabalhar a comunicação. Então, por isso, eu me interessei muito por essa área do ser humano, do entender o ser humano. E aí foi onde tudo começou. Hipnose, PNL, o coaching, depois microexpressão facial, persuasão, e aí foi. Show de bola! Tivemos uma vivência aí de quase 20 dias, né, Nino? Foi, Presente, foi, foi. assim, foi muito bom, muito boas experiências e aprendizados aí, né, nessa Com jornada. certeza, né? Bom, com certeza. Além das experiências, aprendizados, amizades, né? Que é Claro, também o que muito bom, né? fica, exato. Exatamente. E essa questão do trabalhar as nossas relações, né? O network, ele é extremamente importante nesse momento de desafios, nesse momento de oportunidades, né? Então, é a gente aprender a trabalhar essas nossas relações da melhor maneira possível. É isso aí. E, Nino, já tem aqui algumas pessoas que disseram aqui, olha, eu já sei o que fazer, eu já sei como fazer, mas o medo nesse momento me paralisa. Então, eu quero que você já comece aí a dar um norte, uma orientação aí dentro da sua bagagem, abordando para nós aí esse tema. Perfeito. Dentro da PNL, né, eu que trabalho muito com a PNL de quarta geração, né, que é a PNL sistêmica. Então a gente olha muito para um medo, né? O medo de tudo ele não é negativo, né? Tem muitas pessoas que olham para o medo e evitando o medo. O medo, na verdade, ele é um alerta. Ele é um convite para a gente olhar para algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida e a gente entender como essas coisas estão acontecendo. Tem muitas pessoas que fazem assim, quando passam por algum tipo de emoção, por algum tipo de experiência negativa, elas querem evitar de tudo quanto é custo. Então, primeira atitude que as pessoas têm, evitar a dor. Segunda atitude que as pessoas têm, o fato de você evitar a dor não significa que você saiu da dor. Pode ser que você simplesmente, ao evitar a dor e você não encare ela, você sempre fique à margem da travessia da descoberta do seu potencial. É como se você estivesse ali, imagina só, eu vou ir para a sua região. Você está em Mato Grosso, né? Tô. Perfeito. Então eu vou para Mato Grosso. E aí eu pego uma rodovia, estou ainda em Goiás, mas eu preciso fazer a travessia da barreira, né? Vamos chamar Uhum. de alfândega, de, sei lá, né? Normalmente tem os postos policiais, então eu tenho que atravessar. Se eu não atravessar, eu sempre estarei em Goiás e nunca vou chegar no Mato Grosso. Então, muitas vezes, algumas pessoas elas fazem o quê? O medo está ali, e aí elas evitam o medo, mas o evitar o medo não significa que você superou, né? E evitar o medo não é também você dizer para você, tenho que pensar positivo, né? Então, evitar o medo, pensar positivo, não significa que você realmente lidou com o medo da melhor maneira possível. Então, o ideal é a gente entender assim, beleza, eu estou sentindo medo. Meu medo, ele está relacionado a quê? O medo ele está relacionado à minha vida financeira, porque nesse momento de isolamento social, o meu negócio vai fechar, eu não tenho condições de lidar com esse momento. Se eu não tenho condições de lidar, por que eu não tenho condições de lidar com isso? É porque eu tenho preguiça de estudar. É porque eu tenho preguiça de buscar mais conhecimento para eu ter resultados. Ou seja, nesse momento, eu estou fazendo o quê? Eu estou assumindo responsabilidade de alguns padrões de comportamento e pensamento que eu tenho e que me colocou nessa situação de risco, né? Então, o medo, ele volto a dizer, o medo nesse momento, ele se torna um momento de reflexão, de eu olhar para ele, de entender por que ele existe, o que ele quer mostrar para mim, e a partir daqui eu tomar a melhor decisão ou a melhor postura possível. Beleza, qual é o comportamento que eu tenho que ter nesse momento? Qual é o tipo de pensamento que eu tenho que ter nesse momento? O que é importante para mim nesse momento fazer? Qual que é o estilo de comunicação que é importante para mim nesse momento, para que então eu consiga olhar para esse medo e dizer para ele, gratidão por você ter existido, se você não tivesse existido, eu não teria evoluído, né?
Então é isso, é um convite, é um momento de olhar para as coisas que estão acontecendo na minha vida e agora fazer novas escolhas. Parece simples, né? Parece simples, né? Mas é um processo que pode demorar um dia, uma semana, e é importante então a gente ter diligência. 100% eu preciso de coragem, nem sempre resolver o problema do medo é ter coragem. Às vezes resolver o problema do medo é você olhar para ele, é você escutar ele, é você entender por que ele existe. É interessante, e é muito importante a gente observar, porque quando esse medo chega, ele vem como uma questão também fisiológica, porque é como se ele manifestasse no corpo, né, Saturnino? Sim. E o que eu observo muitas vezes é nesse processo, enquanto eu estou nessa fuga, enquanto eu estou nesse não olhar, nesse fugir, nesse querer me distanciar do medo, eu percebo que muitas vezes entra nessa, como se fosse nessa espiral descendente, porque aí eu começo a potencializar pensamento, eu começo a potencializar postura, e isso começa a se tornar fisiológico, e aí tem todo um processo neuronal que passa a acontecer, a ponto de ele vir, inclusive, a se tornar um pânico. Uhum. E dentro desse processo, eu penso que o maior desafio inicial é esse gatilho desse primeiro passo. Saber que ele está ali, como você disse, ter essa percepção, é acolher, é olhar. Mas o que você orienta, como você indica para que eu possa sair desse lugar de paralisia, esse lugar que eu sei o que fazer, eu já sei como fazer, mas eu me mantenho estático. E Perfeito. O que você indica como um primeiro passo, como uma primeira mudança de postura nesse sentido? Ok. Como eu trabalho muito com a PNL, eu acompanho muito o que as pessoas dizem, muitos palestrantes falam nas redes sociais, e isso acaba se refletindo na gente, e eu vejo muitas pessoas às vezes fazendo esse tipo de coisa, né? Então, eu digo para você, não existe receita pronta, esse é o primeiro passo. Então, por que às vezes o livro de autoajuda, ele nem sempre nos ajuda? Porque o livro de autoajuda, ele conta a história de uma pessoa que tem um jeito de funcionar, pensar, ser e agir, e essa pessoa, ela escolheu algumas estratégias mentais e ela funcionou para essa pessoa, mas pode não funcionar para você. Então, eu sei que a dica, em alguns momentos, ela pode ser útil ou não, exatamente porque tem muitas pessoas que escutam algumas dicas de algumas pessoas e elas fazem o que nesse momento? Elas fazem assim, agora eu tenho a receita para eu ter sucesso. Só que aí quando ela tenta executar na vida dela e não dá certo, ela começa a se achar burra, idiota, ignorante ou incapaz de fazer isso. Porque ela está tentando pegar o que deu certo na vida do Saturnino, tentando colocar na vida dela, e pode ser que não dê certo. Então, o que a PNL faz? A PNL, eu gosto da PNL exatamente por isso. Primeira coisa importante, eu preciso saber quem sou eu, quem é o Saturnino, né? Quais são os gostos que o Saturnino tem, qual é as estratégias, como que ele funciona. Então é importante eu ter essa percepção de quem eu sou. Eu preciso olhar para algumas coisas importantes dentro de mim. Eu sei que por conta do medo, dos bloqueios emocionais, ontem eu estava falando um pouquinho sobre bloqueio emocional numa live, e às vezes a gente se acostuma com medo, a gente se acostuma com bloqueio emocional e a gente acaba adotando um padrão de pensar aquém do nosso verdadeiro potencial. Então, refletir um pouco sobre quem nós somos, isso é extremamente importante. Uma outra coisa é consciência, né? É o poder da presença, é o que o Robert Dilts fala bastante.
da gente estar presente. Quando eu estou presente, né, na psicologia positiva a gente fala disso também, nessa questão da presença. Então, quando eu estou presente, eu entendo melhor as coisas que estão acontecendo na minha vida. Quando eu estou presente, eu tenho a capacidade de fazer escolhas, né? O que é fazer uma escolha? É você olhar para o que está acontecendo e a partir dali você falar assim, olha, eu tomo a decisão de fazer essa escolha, isso daqui não é importante para mim, isso daqui não é agradável para mim. Uma outra coisa, observar os seus padrões de comunicação. Tá? Tem muitas pessoas que repetem padrão de comunicação extremamente equivocado. Tá? Então, olhar para como você diz as coisas que você fala para você, das coisas que estão acontecendo, e olhar para as coisas que você fala para você sobre você mesmo. Tá? Tem muitas pessoas que repetem algumas coisas, tipo, eu sou burro, eu sou desastrado. Então, esse tipo de comunicação, ele é muito ruim, né? Porque eu estou decretando para a minha vida algo que não vai dar certo, eu estou decretando realmente pensamentos, sentimentos desagradáveis. Então, é importante a gente olhar também para esse padrão de comunicação. Então, tomar consciência das coisas que estão acontecendo, olhar para a nossa comunicação e entender um pouco melhor quem somos nós, esse é o primeiro passo importante, então, para a gente romper com medo, romper com estratégias mentais ou emocionais que lá no passado foram agradáveis, mas que nesse momento não são tão mais agradáveis assim, ou passíveis de resolver os nossos problemas. É interessante. Enquanto você dizia, a gente vai, né? Eu sou muito fã da neurolinguística, porque às vezes a gente está fazendo uma auto-hipnose negativa ao invés de nos reforçarmos enquanto forças, né? Na psicologia positiva. Eu tive com a Saloá na segunda-feira. Segunda foi terça-feira. Então ela falou um pouco das forças de caráter, dessa abordagem da psicologia positiva. E é interessante quando você diz, né, as posturas, os pensamentos, porque o medo, muitas vezes, nós temos consciência que ele não é real. É um medo do não é real. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, ela morre de medo de barata. Fala, cara, essa coisa não é de Deus. Meu, eu sei que ela não faz nada, mas eu tenho medo, porra. Eu tenho medo, eu sei que ela não faz nada. Então, e aí ela entra nesse, eu sei, Cássia, eu tenho consciência, né? Mas do passo até, eu quero resolver, eu quero fazer isso diferente, eu quero mudar. Já me dei conta que isso me incomoda. E o que eu estou fazendo para que isso passe a ser mais tranquilo, a ser mais suave, a ser mais leve na minha vida? E eu tenho percebido, Saturnino, é muito importante, como você disse, esse processo de nos conhecermos, o nosso autoconhecimento, principalmente à noite, né? Esses dias eu tenho ido dormir. Deu uma... Sim. Opa, ouviu? Deu uma picada aí, mas voltou. Perfeito. Então, geralmente, eu tenho percebido que na hora que eu vou me deitar é onde começam aqueles pensamentos. Nossa, eu ainda tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. E aí, quando eu me percebo, Cássia, aqui agora não existe nada. Só existe meu corpo, a minha cama, e é momento agora de relaxar e descansar. Nesse momento eu já começo a dar um comando para o meu corpo. Não tem nada, só existe aqui agora. Agora eu não preciso de nada. Eu só preciso fechar os meus olhos, perceber o meu corpo e desligar. Então, eu penso que esse tomar consciência desse processo de nos conhecermos, e aí a gente tem, né, as ferramentas de meditação, mindfulness, da compaixão. Então, são estratégias para nos conectar. Eu acho que a maior maestria é nos darmos conta de, peraí, tô com medo, senta, respira. O que passa aqui agora? Aqui, por exemplo, não sei se dá para ouvir aí, tá tendo uns barulhos, uns toque-toque, tá tendo uma obra aqui do lado. Então nossa, tá tendo toda uma movimentação, tá acontecendo um bocado de coisa, mas aonde eu estou agora? Nós estamos aqui, conectados.
Então, é nos perceber, porque quando eu conheço, eu consigo também direcionar qual a melhor estratégia que funciona para mim. Mas muitas vezes eu também percebo que eu nem tenho ferramentas. Eu não tenho acesso a nada disso. E é por isso que a gente traz, eu falo, 80% é conhecimento, é percepção, é descobrir. 20% é ação. E é por meio desse conhecimento, de momentos como esse, é que nós expandimos a nossa mente, temos acesso a ferramentas, a possibilidades de poder olhar para as alternativas diferentes, para buscar outros resultados diferentes do que eu estou tendo agora. E enquanto ferramentas, enquanto estratégias, dentro desse processo da PNL, que você tem aí uma caixa dessas ferramentas. Que possibilidades, né? Como você disse algumas. Que mais? Que possibilidades nós podemos trazer para essas pessoas poderem começarem a acessar e experimentar para ver se aquilo funciona, se aquilo faz sentido, se aquilo não faz sentido. Perfeito. Uma das coisas que eu faço comigo também, né, é importante a gente entender isso. Eu falo muito nos treinamentos o seguinte, isso que você falou do mindfulness, dessa prática é muito importante. E imagina só que você tem uma lâmpada e você esfrega a lâmpada e aparece um gênio. E a minha pergunta para você é, qual é o pedido que você faria para esse gênio? Né? Então, aí algumas pessoas iriam dizer assim, nossa, eu quero 1 milhão, eu quero 10 milhões, eu quero, sei lá, eu quero um avião, eu quero uma mansão, eu quero uma Ferrari. Né? Então, é tão interessante a gente poder ter a possibilidade de existir um gênio na nossa vida, né? E de você fazer um pedido e ele simplesmente dizer assim, seu desejo é uma ordem, né? E aí tem a historinha do garoto que ele viu a lâmpada, esfregou a lâmpada e o gênio apareceu. Aí o gênio disse assim, olha só, você tem direito a fazer o seu pedido e você tem que dizer por que você quer. Eu vou resumir a história para não ficar longa. Aí o garoto falou assim, eu quero um caminhão de ouro, um caminhão cheio de moedas de ouro. Aí o gênio perguntou, por que você quer? Aí o garoto disse, eu quero porque eu mereço, porque eu aprendi com meu pai que não tem problema nenhum a gente ter muito dinheiro, porque o dinheiro, ele traz felicidade sim, porque o dinheiro, ele resolve muitas situações na nossa vida. O dinheiro vai me trazer luxo, eu gosto de ter luxo, eu gosto de comer bem, eu gosto de me vestir bem. Aí o gênio foi e disse o quê? Seu desejo é uma ordem. Apareceu um outro garoto, e aí o gênio falou, faça o seu pedido. E o garoto disse, eu quero um caminhão cheio de moeda de ouro. Aí o gênio falou, por que você quer? Aí o garoto, porque eu quero. Não, mas por que você quer? Ah, porque eu quero comprar uma casa para mim. Por que você quer? Ah, porque eu quero. Então tá aí, né? Qual que é a diferença dos dois rapazes? Um sabia por que queria. Um tinha noção dessa informação. E ele conseguia completar muito bem na cabeça dele essas informações. E por isso ele adquiriu. O outro, ele tinha vontade, mas ele não sabia porque ele queria o dinheiro, mas ele não sabia por que ele queria. Né? Então, é importante a gente entender que existe um gênio, sim. Quem é esse gênio? Mente subconsciente. Então, todos nós temos. Né? Então, quando a gente acorda, a gente tem a oportunidade de fazer muitos pedidos para nós. A gente tem a oportunidade de dizer assim, poxa, hoje o meu dia vai ser um dia maravilhoso, hoje eu vou ter um dia muito feliz. Por quê? Porque isso é importante para mim, porque isso, porque isso. Hoje eu vou ter um dia, o meu dia hoje vai ser um dia muito bom, porque eu vou trabalhar muito a minha comunicação, porque isso, porque isso. Então tá aí. Às vezes a gente acorda e o que a gente faz? Muitas pessoas acordam e elas já são pegas pelo medo. Um dia desses eu estava na padaria e aí eu fui comprar pão pela manhã, né? E já de manhã acordei
só botei ali uma bermuda, um boné na cabeça, nem passei o pente no cabelo, com preguiça mesmo, domingão. Eu falei, hoje vai ser o dia de não fazer nada. E aí eu coloquei o bonézão na cabeça e fui pro mercado, pra padaria. E ali eu estava com saquinho, rosquinha, pãozinho, pão de queijo, essa coisa toda, leite, tudo isso. E daqui a pouco eu olho para a banca de jornal, normalmente nas padarias, ao menos aqui em Goiás é assim, o jornal ele fica na boca do caixa. Você tá ali do lado. E aí estava escrito lá, o Brasil parou porque fulano morreu. O Brasil está de luto porque fulano morreu. Naquela hora, eu tomei consciência de quando eu olhei para aquilo, aquilo estava me entristecendo. O que eu fiz na hora? Eu falei, peraí, eu não estou de luto não, sai fora de mim. Se fulano morreu, morreu, meu. Eu não tenho nada a ver com a morte dessa pessoa. Eu A não vida para mim matei. continua. A vida para mim continua, pelo amor de Deus, sai disso. Sai. Então, naquele momento, eu tive a consciência de não deixar esse tipo de informação me atrapalhar. Só que às vezes isso acontece não com informações externas, às vezes acontece com informação interna, com a minha preocupação, com a minha ansiedade. E aí eu não direciono a minha mente. Tem pessoas que acordam, por exemplo, eu tenho hora que eu faço isso, mas eu me policio muito para isso não acontecer. Tem pessoas que já acordam com um celular na mão. E aí já vai entrar no Facebook, já vai ver coisa, e aí já enche a cabeça dela só de coisa ruim. Desculpa o palavrão, mas é isso, desgraça, né? Então pega um monte de coisa e já joga para dentro dela. Isso tem um efeito psicológico devastador. Você falou da questão da fisiologia. Pensamento gera sentimento, sentimento gera emoção, emoção provoca química. Então, muitas vezes a gente está cheio de adrenalina, noradrenalina, cortisol, ok? E aí a gente enche desses hormônios desagradáveis. A gente estudou isso na psicologia positiva, né? O efeito dos hormônios dentro de nós, sendo que eu tinha que acordar e fazer o quê? Eu tinha que acordar e colocar hormônios agradáveis em mim, hormônios da felicidade, hormônio do prazer, hormônio da criatividade. É isso que eu tenho que colocar em mim. Então, às vezes, a gente já acorda de manhã e aí a gente já deixa a nossa mente ser bombardeada por pensamentos, ideias, sentimentos negativos. E o que acontece nesse momento? Você acaba inconscientemente fazendo um pedido para o seu gênio interior, mente subconsciente. O que você pede para o seu gênio? Às vezes nem você tem consciência do seu pedido, mas você está dizendo, na verdade, para ele o quê? Medo, ansiedade. E aí o que a sua mente faz? Ela vai entregar para você o equivalente àquilo que você pediu. Tem pessoas, Cássio, já emendando um assunto com outro, que falam assim, mas Saturnino, tem dia que eu acordo e fico pensando positivo. Por que as coisas não acontecem comigo? Coisa linda de Jesus Cristo, deixa eu explicar uma coisa para você. Existe uma coisa chamada hábito. É importante você entender que não adianta você só hoje acordar com um pensamento positivo esperando que as portas dos tesouros vão abrir para a sua vida. Existem coisas que você precisa praticar uma semana, um mês, para você ter resultado. É igual dieta, né? Não adianta você hoje falar assim, não vou comer nada, que amanhã você não vai emagrecer 10 quilos. O máximo que vai acontecer é que amanhã você naturalmente deve ter emagrecido aí 600 gramas, 1 quilo no máximo, né? Então, para você emagrecer 10 quilos, 20 quilos, às vezes a gente tem que ter uma dieta, uma prática de exercício, um cuidado com o corpo, fazer novas escolhas de alimentação. Então, isso também funciona com a nossa mente. Eu preciso, a partir de agora, escolher algumas coisas que são diferentes para eu alimentar a minha mente, para eu trabalhar a minha fisiologia. Quando eu estou falando de fisiologia, eu estou falando do corpo, eu estou falando das emoções, dos sentimentos e dos hormônios que a gente libera dentro da gente, né? Porque, de fato, o medo, a ansiedade, libera cortisol, libera hormônios que bloqueiam o nosso potencial, que bloqueiam a nossa criatividade, que bloqueiam, então, estratégias mentais poderosas que vão ajudar a gente a gerar resultados. Então, o meu convite para você a partir de agora é acorde e desperte o seu gênio interior. Acorde e converse com o seu gênio.
acorde e diga para o seu gênio o que é importante para você nesse dia. Eu sei que o medo ele existe, eu sei que a ansiedade existe, eu sei que a preocupação existe, mas é um processo de construção de novos hábitos. Hoje você faz, amanhã você faz, tem dia que você vai falhar, mas se você parar e tomar consciência, igual fiz lá no jornal, opa, peraí, esse problema aí, morreu, meu. Não foi eu que morreu, entendeu? Até porque é aquela coisa, se eu parar nesse momento e ficar de luto, a minha conta das minhas obrigações vai chegar. Se eu moro de aluguel, o aluguel vai vencer, a conta de celular vai encerrar, porque tem algumas coisas que não tem como. Né? Deixa eu ficar um mês sem pagar minha conta de celular para você ver. Eu não vou conseguir falar com as pessoas, não vou usar o WhatsApp. Então é importante a gente entender que às vezes a gente não pode parar porque o mundo está continuando. As coisas estão acontecendo. Show de bola, né? E você falando, é interessante que a estratégia que eu utilizo, ela não é a da lâmpada, mas ela é um pouco parecida. Algumas pessoas que passam aqui pelo processo terapêutico, essa mudança de comportamento, essa mudança de conexões neuronais, essa mudança interna, né, que é importante que ela comece a acontecer. Então, eu mando alguns reforços, alguns apoios. E tem alguns áudios que eu mando que as pessoas começam a ouvir para autoestima, para poder melhorar essa questão do ânimo. Então é como se fossem meditações, afirmações. E aí algumas pessoas, Cássia, mas não é verdade, não é? Aí eu comecei a usar uma estratégia. Eu falei, olha, começa a ouvir isso de mentirinha, como se isso tudo fosse uma verdade. Então comece a fazer essas afirmações como se isso tivesse a oportunidade de ser uma verdade na sua vida. Primeiro você começa de mentirinha. Eu vou ouvir, olha, eu sou uma pessoa forte, eu me amo. E começa a falar isso de mentirinha. É uma primeira estratégia. Aí o que acontece? Nós, seres humanos, nesses nossos processos neuronais, o que a pessoa faz? Ela fica o dia inteiro alimentando a sua mente, a sua emoção, a sua fisiologia, com noticiários, com tragédias, com desgraças, com um monte de coisa. Quando chega a noite, o que ela vai fazer? Não, à noite eu vou ouvir tudo aquilo que era de mentirinha. E aí o que acontece? A gente percebe a autossabotagem e esse desejo inconsciente de o quanto realmente eu quero essa mudança. O quanto realmente eu quero me livrar e... Me livrar não, mas o quanto eu estou pronto para olhar para as oportunidades e as coisas que a vida me oferece. Porque muitas vezes estar vinculada ao medo, estar vinculado ao pânico, me traz ganhos indiretos. E muitas vezes, quando eu vou me desfazer desses ganhos, o que vai me sobrar? Nada. Então é importante nós nos observarmos, como você trouxe de maneira muito especial, esse me conhecer. Que ganho eu estou tendo ao me manter na paralisia? Que ganho eu estou tendo me mantendo diante desse medo? Que ganhos eu estou tendo que me fazem me manter neste lugar? Porque estratégias nós temos ao monte. Estratégias de oportunidades e possibilidades nós temos aí disponível. Mas o que eu estou buscando? Chego no jornal para curtir, chego na padaria para curtir a minha manhã, para curtir o meu dia, domingão, dia de não fazer nada. Para onde que a minha mente me direciona? Para onde a minha fisiologia me leva? Opa! Tinha quantas pessoas ali na padaria, quantas coisas maravilhosas, quantas oportunidades, mas a mente, o nosso cérebro, esse processo límbico nos direciona e nos canaliza para o negativo. Automaticamente tomei consciência, peraí, o fulano morreu, mas eu tô vivo, a minha vida tá vibrando aqui, e hoje é o meu domingo de não fazer nada. Sim, claro. E aí é onde a gente consegue nos resgatar. Peraí que a vida dele acabou, mas a minha vai começar agora.
nesse domingo. Mas deixa eu te falar uma coisa interessante que eu acabei não contando na história. E isso foi recente, né? Não tem muito tempo. E aí eu fiquei muito curioso para uma coisa. Eu perguntei para o rapaz do jornal o seguinte, falei assim, olha, você trabalha aqui já tem muito tempo? Eu já sabia que ele trabalhava, mas só para puxar a conversa. Ele, sim, trabalha muito tempo. Normalmente, vocês vendem muito jornal aqui, assim, final de semana? Ele, não, assim, a gente não vende bastante, não. Aí, eu já acostumado a ir na padaria, né? Então, eu já vi isso, por isso que eu perguntei, eu fiquei curioso para saber. E aí eu perguntei para ele, escuta, normalmente no domingo, essa quantidade de jornal que você já vendeu aqui hoje, você tem um costume de vender? Aí ele falou assim, não, hoje eu já vendi mais jornal do que das outras vezes. Olha só a informação que o rapaz me deu. Então, tem gente então que vê o jornal, né, e por conta da capa ainda compra o jornal. Né? E isso que me impressionou, foi, caraca, meu, como é que as pessoas vão comprar um jornal? Fica curioso? Sim, a gente fica curioso, querendo saber, pô, fulano morreu por causa de quê? O que aconteceu com esse fulano, né? Então a gente fica, sim, curioso. Mas olha só a questão, né? Eles tiveram mais venda de jornal por conta dessa capa, né? Então, isso é um indício de que, ao menos lá na minha região, ao menos ali os meus vizinhos, eles gostam de comprar notícia ruim, né? Né? E é interessante, ó. A gente falava sobre as forças de caráter da psicologia positiva, né? E, por exemplo, Sim. eu já me vi aí. A minha terceira força é a curiosidade. E olha o gatilho que eles estão utilizando. Eles pegaram uma notícia negativa. Quando eu olho, alguém morreu, qual é o gatilho que dispara em mim enquanto força? Curiosidade. Opa, peraí, deixa eu saber quem é. Mas ao mesmo tempo, ó, como é que eu estou canalizando essa força? Para o negativo ou para o positivo? Aspirar o ascendente ou descendente? Você percebe? E isso vai dizer muito mais de como eu estou internamente, né? Sim. Porque as estratégias, o marketing, eles querem nos pegar a toda força e eles conseguem compreender como é que o nosso sistema funciona. Tanto que, olha a quantidade de jornal. Será que é só em Goiânia que está acontecendo isso? Pois é. E aí a gente vê, né, o quanto a dinâmica da imprensa nesse momento, ela vai trabalhando tudo isso, né? Eu estava conversando, foi essa semana, eu tive que resolver algumas coisas, e aí eu estava com o carro na oficina, e aí eu fui de Uber, né? Aí eu sentei lá atrás, né? Não sentei mais na frente, normalmente sentava na frente, e dessa vez eu sentei lá atrás por uma questão mesmo do distanciamento, essa coisa toda. E aí eu comecei a conversar com o rapaz, eu falei, e aí, como é que tá as coisas e tal? Aí a gente foi falando de muitas coisas, e aí ele foi já falando mal de político, já foi falando mal de uma série de coisas. E eu falei, cara, olha só, já parou para pensar que isso que você está falando, a gente pode olhar para isso de uma maneira diferente? Nesse momento, a gente tem um monte de imprensa, que é o que você disse, porque ele estava ouvindo o rádio, né? Ele toda hora ele mudava a sintonia do rádio querendo caçar quem estava falando do Covid-19. Né? Então, ele era um caçador de notícia de Covid-19. E aí, falei assim, cara, vamos olhar para uma coisa. Se hoje a Cássia é especialista em estratégias e inovação, né? Então, Cássia, imagina só se hoje a imprensa, de um modo geral, todos os canais de televisão, pegasse 10 horas da sua programação diária e desse espaço para pessoas iguais a você, para pessoas iguais a mim, para outros. Quantos especialistas existem em estratégia e inovação com vasto conhecimento e que estão tendo resultados extraordinários hoje dentro das redes sociais? Imagina só se você colocasse uma grade na televisão dando dicas para as pessoas nesse momento do Covid ter prosperidade. Olha só, não precisa sair de casa. Você vai aprender aqui como usar. Imagina só se os nossos políticos, por exemplo, eles criassem uma fonte de renda, de investimento nesses microempreendedores, empresários,
para que eles, nesse momento, pudessem desenvolver estratégias de marketing. Eu faço parte de um grupo de moradores no WhatsApp. Então, o que os moradores do meu bairro fizeram? Eles tiveram uma ideia legal. Eles mandaram muitas mensagens em muitos lugares dentro do bairro para a gente criar um grupo de WhatsApp de moradores. Lá dentro, o que o pessoal vende? Rosca, pão, tapete, sanduíche, refrigerante, um monte de coisas. Então, a gente está dando apoio para o comerciante local, ou seja, a gente está se apoiando. Até lá dentro eu também ofereci os cursos que eu dou. Então, olha só, as estratégias nesse momento funcionando. Então, a gente sabe que a notícia ruim ela é vendida mais, mas pequenas ações que se nesse momento... Então eu vejo alguns canais de televisão dizendo assim, a gente está prestando um serviço à sociedade, levando informação para as pessoas. Pô, presta um serviço então de ajudar as pessoas de fato, de pegar e ensinar as pessoas como empreender nesse momento. Né? Então, imagina só se a gente tivesse hoje uma imprensa e os políticos unidos no sentido de ajudar as pessoas. Então, eu estou trazendo essa reflexão para cá exatamente por isso, porque a gente também tem que tomar consciência disso e não ficar levantando bandeira de um canal de televisão ou outro, porque, sinceramente, eu não vejo nada. Eu vejo que todos eles estão, na verdade, para mim, eles estão prestando um desserviço à sociedade. É importante a gente dar informação sobre Covid, sim, mas eu acho que também é importante reavaliar alguns programas de televisão para ajudar as pessoas, ok? Então, se eu vejo que não está trazendo nenhum tipo de informação para mim, o que eu faço? Eu nem ligo, eu nem vou dar moral para isso. Então, eu diria para você que nesse momento é um momento muito importante para a gente saber filtrar informação, né? Quando eu filtro informação, eu evito deixar algumas coisas me influenciar de maneira negativa. Então a gente tem que saber fazer essas filtragens de informação. Para mim, isso é extremamente importante para a gente manter um padrão de pensamento, de comportamento agradável. Perfeito. E olha só, e isso é o que está externo. Agora, trazendo isso para o meu comportamento, é importante nós também começarmos a viver desta maneira. Eu gosto sempre quando eu estou nas palestras, eu cito a conversa de comadre. Vou falar das mulheres, porque os homens, né? Os homens, essas coisas nunca acontecem com os homens, é só com as mulheres, né? Então as mulheres encontram com a outra. E aí, criança, como é que tá, né? Nosso linguajar cuiabano. Ih, Maria, você nem sabe. Filha de fulano. Ixi, vou te contar aqui. Aí ela mal termina de falar, eu já tô aqui toda ansiosa para falar agora desculpa a expressão, das desgraças que começaram a acontecer na minha vida, do família, e começa a virar uma competição de tragédias, uma competição de desgraças que a gente nem se dá conta. Você termina aquele bate-papo, aquela conversa de comadre, né? Minha mãe mora em Campo Grande, e aí a gente quando vai pros... Eu já falo, mãe, não quero ir para casa de parente, com todo respeito e amor a todos os meus parentes, mas eu quero conhecer lugares diferentes. Porque nunca vi conversas assim que a gente tem em fulanos. E aí a gente começa a perceber, e às vezes a gente sai desses lugares pior do que a gente entrou. Sim. Então, é observar. Nós podemos olhar e alimentar a nossa mente para coisas boas. Não é viver o mal de Poliana, né? Que tudo é bom, que tudo é lindo. Mas podemos trazer para nós oportunidades de olhar para o lado bom da vida. Porque ele existe, embora algumas pessoas não acreditem, existe. A vida, ela tem, né, a natureza. Eu estou aqui em Rondonópolis, eu mudei de Cuiabá, e eu tenho um espaço aqui que eu tenho construído ele com mínimos detalhes. Então, meu café da manhã, eu olho assim, minhas plantas, pássaros... É o meu momento de me inspirar, é aquele mantra que eu coloco, porque eu preciso, é bom para mim que eu comece o dia bem. Então eu começo a buscar coisas que vão alimentar o meu dia para essa energia. E é interessante, Saturnino, outro dia eu recebi esse negócio de desapega, né? Coloquei uma mesa aqui à venda,
E aí veio a senhora para poder buscar, e a gente de máscara, não conseguia nem conversar direito, mas ela saiu daqui falando, olha, que energia boa, dá vontade de ficar aqui com vocês, conversando, tomar um café, e nem queria ir embora agora. Né? Legal. Então é impressionante, assim, como realmente isso faz sentido para nós. Mas é tomar consciência, como você disse, é um primeiro passo nesse processo. Sim. Nos conhecermos. Não é Com isso? certeza, né? Isso que você falou, né, do ambiente, na PNL a gente fala muito, né, que todos nós temos níveis neurológicos ou níveis de mudança. É o ambiente, né? Depois a gente tem comportamento, capacidade, crenças, identidade e o sistema. E então o ambiente ele é muito importante, né? Então isso que você falou, né? A gente hoje nós estamos em casa, né? Nesse momento eu estou aqui na empresa, estou aqui na UPC e eu preciso olhar para esse ambiente, né? E esse ambiente ele é influenciado por quem? Ele é influenciado por mim, pelo meu pensamento, pelo meu comportamento, pela minha comunicação, né? Então tem muitas pessoas que elas olham para o ambiente onde elas estão e às vezes o ambiente não é saudável. Na verdade, o ambiente ele nada mais é do que um reflexo daquilo que está dentro de nós, né? Eu tenho condições de modificar? Sim, igual você falou. Hoje você tem um ambiente que tem uma energia muito boa. Por quê? Porque você faz todo esse processo. Você trabalha a meditação, você se conecta às emoções positivas, você se conecta a pensamentos agradáveis e por isso o seu ambiente se torna agradável e as pessoas que chegam nele são impactadas positivamente. Então é importante a gente entender que a gente pode modificar o nosso ambiente. Às vezes a gente está em casa, tem muitas pessoas que estão em casa nesse momento, e elas estão extremamente tristes e infelizes. E aí é importante a gente olhar para esse ambiente. Opa, peraí, eu não quero que o meu ambiente me lembre luto, me lembre coisas desagradáveis. Então deixa eu modificar isso daqui. Deixa eu pegar aqui, pintar uma parede, né? Então, nesse momento, já que a gente está dentro de casa, às vezes, planta um jardim, faz um jardim bonito, coloca cebolinha. Aqui mesmo, a gente fez, tem 2 semanas, né? Não tem mais do que isso. Aqui mesmo, na sede da empresa, as meninas aqui, elas resolveram plantar rúcula, cebolinha, agrião, cheiro verde e pimenta. Então colocaram um monte de coisa. Hoje de manhã, quando eu cheguei, eu fui olhar, tá tudo grandinho lá. Então é isso, é você fazer isso, é você modificar. Pinta uma parede, compra uma lata de tinta, bota uma cor diferente, coloca uma cor mais alegre, uma cor mais que remeta mais tranquilidade e paz. Então, eu sou responsável pelo meu ambiente. Sou eu que tenho que decidir como que eu quero que o meu ambiente reflita em mim sentimentos se são desagradáveis ou agradáveis. Então é isso, né? A gente olhar para isso e modificar dentro do nosso ambiente aquilo que é importante. Por que não? Isso aí. Olha, Nino, nosso tempo já está aqui, a live ela tem um tempo para acabar, né? Sim. Olha, que delícia, é sempre gostoso esse nosso encontro, nosso bate-papo. Eu tenho percebido, né? Antes eu falava, nossa, às vezes a gente sente falta de ter alguém para a gente trocar experiências, para a gente trocar essas ideias de quando a gente está em conjunto, quando a gente está em grupo, quando a gente está reunido. Mas como tem sido rico para mim esses momentos de poder nos conectar, de bater esse papo, porque aqui não é só... quando eu estou falando para você, eu não estou para as pessoas que estão aqui, para a minha rede de contatos, eu também estou falando para mim. E te ouvir remete e traz mudanças também para mim. Me faz me conectar novamente com algumas coisas que são importantes e que em algum momento eu fugi de mim, né? E como é rico, nossa, muito grata pelo seu sim, por ter estado aqui, uma satisfação imensa poder trocar essa ideia com você novamente. É muito rico sempre nosso bate-papo, nosso encontro.
Muita saudade aí da gente dar aquele abraço apertado. Pois é. Mas que bom saber que você está em Rondonópolis, porque isso me obriga a ter que conhecer Rondonópolis. Hashtag fica a dica. Cidade do agronegócio. Ah, é? Olha aí. Olha aí. Legal, legal. Depois você legal. dá uma pesquisada aí, que é um lugar bem bacana pra gente estar, Sim, viu? sim. Sim, com certeza. Vou aí tomar um cafezinho com você, tá? Show de E o bola. convite para vir a Goiânia continua, tá? Pode deixar. Gratidão, gratidão pelo Gratidão, convite. meu amigo. Tá? Um beijão no coração. Muito sucesso para você. Beijo. Bom final de semana. Valeu. Para você também. Até mais. Até mais.